Olá, eu sou o pastor Sidney, pastor na Igreja Batista Jardim Floresta, e essa é a nossa Escola Bíblica Dominical número 13, onde nós estamos falando sobre o controle de Deus sobre todas as coisas. Nesta parte final da Escola Bíblica Dominical, eu estou falando a respeito de um testemunho pessoal com algumas lições que eu aprendi quando eu tive Covid em fevereiro de 2021. E hoje é a nossa última lição. Nós iremos falar um pouco sobre o legalismo e também sobre a ansiedade. Bom, eu confesso a vocês, pegando um pouquinho da lição passada, que eu estava bem preocupado com a minha saúde. Como vocês sabem, vocês que estão acompanhando, o número de leucócitos aumentou, o que indica que também a pneumonia estava um pouco mais grave. Eu já havia conversado com Deus e Ele já havia me mostrado que eu andava muito distraído, principalmente com o meu celular. Então eu mudei a minha rotina deixei o celular de lado, me dediquei um pouco mais às leituras, à devocional, à minha família. Bom, e nesse período os leucócitos estavam altos, a pneumonia havia aumentado, mesmo tomando antibiótico. Então, a médica ela passou novos antibióticos para mim e remarcou um novo hemograma para o dia 6 de março. Até então, a minha alta seria dia 10, né? Então, realmente não seria possível ter alta dia 10, já que meus leucócitos estavam com mais de 25 mil. No dia 10, eu realizei um novo hemograma e as horas que se seguiram para o resultado deste exame foi um pouco agoniante, porque se tivesse aumentado ainda mais, mesmo eu tomando antibióticos, provavelmente eu ia ficar muito mais preocupado. Então, eu estava nessa mistura de ansiedade, desejo de ver o resultado, será que aumentou, será que diminuiu? Bom, e então, nessa espera pelo resultado, eu comecei a barganhar com Deus. Tipo assim, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou ler mais a Bíblia. Na verdade, eu vou ler a Bíblia toda em um mês. Então, durante 12 meses, nos 12 meses do ano, eu vou ler a Bíblia todos os meses. Ou seja, durante um ano, eu vou ler a Bíblia 12 vezes, toda a Bíblia. Coisas assim passavam pela minha cabeça. Eu vou ler 2 livros por semana, eu vou dedicar 3 horas de oração até o resto da minha vida. Então eu comecei a entrar numa espécie de legalismo diante de Deus. Eu queria que Deus me amasse mais, eu queria que Deus cuidasse melhor de mim, eu queria que Deus me curasse, eu estava disposto a negociar a Deus pela minha vida. Todos os dias irei fazer jejum, 2 vezes, 3 vezes por semana. Eu estava querendo me agarrar a algo, a muitos compromissos com Deus, na expectativa de que Deus pudesse olhar para mim e me desse um favor maior, diferente. Foi então que eu comecei a perceber que eu estava muito errado nos meus pensamentos. Mas entenda aqui uma coisa, não é errado orar mais ou ler mais a Bíblia, fazer jejum. O que estava errado era a minha postura diante dessas disciplinas espirituais. A minha motivação era errada porque eu queria o favor de Deus. Eu estava tão desesperado que eu esqueci que minha postura diante dessas disciplinas espirituais estava tão errada, porque minha motivação era errada. Eu queria um favor de Deus, estava tão desesperado que esqueci que Deus já me amava, que Deus já agia em meu favor. Então, eu estava na expectativa de ver o resultado do exame, do hemograma, e eu queria que esse resultado fosse bom. E eu sei que Deus poderia trazer um resultado bom, mas eu queria negociar com Deus a minha espiritualidade, a minha fé. Eu vou ser muito mais crente, eu vou ser um super crente se o Senhor trazer essa bênção, se o Senhor me abençoar. Era mais ou menos isso. Então eu estava caindo em um legalismo. Eu já havia recebido a maior dádiva de Deus, que era a salvação, sem eu mesmo merecer. Por que agora eu queria algo muito mais de Deus? Entende? A minha vida espiritual deveria sofrer uma guinada, não porque eu era um servo dedicado a Deus, mas porque eu queria tão somente ser curado, eu queria sentir mais
amado, entre aspas, amado por Deus. Porque eu achava assim, se eu me tornar um super crente, Deus iria me curar mais rápido, mais ou menos isso, tá? Infelizmente, muitas pessoas também caem neste erro que eu percebi que havia caído, de tentar barganhar com Deus uma cura, de tentar fazer coisas espirituais demais, que pelo menos tem aparência de espirituais, para ver se Deus tem um favor diferente, para ver se Deus vai me amar mais. Então eu realmente caía no legalismo. Então, o que a lição que nós vamos ter agora sobre o legalismo? Legalismo é a nossa tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo sobre nossas vidas. É a tentativa de confiar em outras coisas, mesmo que essas outras coisas sejam disciplinas espirituais, como orar, ler a Bíblia ou até mesmo jejuar. A obra de Cristo e o amor por Deus a nós já é confirmada, já nos é dada só pelo fato de crermos nele. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu, Ele nos chamou para a sua maravilhosa graça, Ele já nos ama, não precisamos acrescentar nada mais. Só que nós, movidos aí pelas circunstâncias, pelo momento, queremos acrescentar alguma coisa a mais à obra de Cristo. Como os fariseus eles faziam, eles acrescentavam muitas outras leis para poder alcançar um maior nível de santidade, cumpriam várias regras dizendo que aquilo estava de acordo com a vontade de Deus e se achavam super espirituais porque cumpriam uma multidão de regras. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles exemplificavam as suas palavras e as suas ações no legalismo, um legalismo doutrinário. E nisso eles distorciam o significado da graça de Deus. Eles entravam numa autojustificação. Paulo resumiu bem a natureza do legalismo daquela época entre os fariseus, entre os escribas, entre os saduceus, em Romanos 10, do 3 a 4, quando ele diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se rejeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Então, eles estavam procurando estabelecer sua própria justiça, o seu próprio modo de operar, de receber a graça de Deus. Então, o legalista, ele acaba proibindo o que Deus não proíbe e acrescentando o que Deus não acrescentou. Eu estava impondo a mim mesmo um padrão de santidade que Deus não ordenou para a minha vida. Eu estava em um certo momento, meio que, vamos colocar entre aspas, desesperado, querendo algo muito mais de Deus, que eu entrei nesta forma legalista de ser cristão, de fazer as coisas para poder receber um bem maior de Deus. Eu estava orando, lendo a Bíblia, me alimentando das coisas santas. Eu estava fazendo tudo isso com uma motivação errada, porque eu estava querendo o favor de Deus. Quando eu compreendi que Deus não estava pedindo de mim esses sacrifícios, eu pude descansar na minha busca frenética da atenção de Deus. Eu estava tipo aquela música, olha pra mim, Deus, eu preciso do teu olhar. Mas aí quando eu compreendi que Deus não havia retirado os olhos de mim, Deus estava todo o tempo olhando para mim. Como filho, o Pai amoroso estava cuidando de mim mesmo no meio da adversidade. Eu continuei com as minhas disciplinas espirituais, porque eu sou um cristão. E eu preciso ler a Bíblia, orar, fazer jejum, ler bons livros, porque eu sou crente. Entende? Eu faço isso para o meu crescimento, para a minha santidade. E eu não posso usar essas disciplinas espirituais como uma forma de barganhar a atenção de Deus. Porque simplesmente eu já tenho a atenção de Deus. Eu fui lembrado de algo que eu prego na Igreja Batista Jardim Floresta, que Deus ele me amou antes mesmo de eu nascer. Em 1 João 4,19 ele diz que ele nos amou primeiro. Então, eu gostaria muito que você percebesse que o legalismo é um erro. Não foi porque o erro do legalismo não é porque você não acredita em Deus, ou em sua soberania, ou não confia no poder de Deus, no seu amor, na sua bondade ou na sua misericórdia. Pois
o legalista, ele pode acreditar nessas coisas, como eu também continuo a acreditar, mas eu acabei sendo legalista porque o meu relacionamento com meu Deus estava baseado nas coisas que eu estava fazendo, ou nas coisas que eu poderia fazer para Deus, mesmo coisas exageradas. Porque eu pensava, se Deus está no controle e Ele é soberano, Ele pode me curar. Então por que Ele não me cura? Se eu realizar mais, se eu me desviar do pecado, se eu pedir perdão constantemente, Deus vai olhar melhor para mim, Deus vai estar do meu lado, se eu orar mais, se eu ler mais a Bíblia, se eu ajudar meu próximo, Deus vai me abençoar mais, se eu fizer jejum, se eu servir mais a igreja, Deus vai me abençoar muito mais, e se Deus vai me amar mais? Este é meio que o pensamento que um legalista pode ter com relação à graça de Deus. Ele vai ser favorável para mim? Será que ele vai atender meus pedidos se eu me tornar esse super crentão? Será que eu terei mais bênção de Deus? Bom, eu espero que você esteja entendendo este pensamento errado, porque nós somos tentados várias e várias vezes a ir por este caminho de legalismo, de permitir que a minha carne dite se eu estou sendo abençoado ou não por Deus, se a graça de Deus está sobre mim ou não. E às vezes somos tentados a achar que Deus não é tão soberano sobre nós e nós precisamos fazer algo para que Deus possa exercer muito mais amor sobre nossas vidas e a soberania dele sobre nossa vida possa ser de fato para o nosso bem, conforme nós queremos que ela seja, não conforme o seu propósito. Então, em momentos assim, nós precisamos ser lembrados de que o melhor de Deus para a nossa vida já veio, já está conosco e morreu na cruz do Calvário, que foi o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso exigir mais de Deus além do que Ele já me deu, que foi a minha própria salvação. Entende isso? Olha só o que diz 1 João 4, 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Perceba como Deus demonstrou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós. E aqui eu preciso lembrar você que a nossa maior necessidade, nós já falamos isso nesta EBD, não é o livramento de aflições, das necessidades do coronavírus, a nossa maior necessidade é o livramento da condenação do pecado, pois você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, a pessoa mais rica do mundo, você pode morrer com 100 anos, mas se não tiver Cristo e você vai para o inferno. Porque você não foi libertado dos seus pecados. Então não adiantou nada toda a paz, toda a saúde, toda a alegria e todo o dinheiro. Não adiantou absolutamente nada. Mas se nós somos libertos pelo poder do pecado, se recebemos a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, temos a certeza de que um dia nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Esta é uma promessa muito clara na palavra de Deus. Ele diz em Apocalipse 21, 4, ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nessa morada eterna, onde não há dor, há aflição, não há adversidade, é que nós iremos morar. Mas hoje, nesta vida, a dor se fará presente, a aflição é presente, a ansiedade, o medo, essas coisas estão presentes nessa vida. A questão toda é como você lida com a adversidade. Você caminha como eu, por exemplo, por um caminho de legalismo, de ansiedade, de medo, ou você se firma poderosamente naquele que te sustenta, naquele que te fortalece. Então, se nós já somos agraciados com o perdão dos nossos pecados, podemos ter certeza que já recebemos o maior de todas as bênçãos, o maior de todos os presentes, o melhor que Deus poderia nos dar. Eu fui curado do Covid e glória a Deus por isso. E eu realmente agradeço a Deus por Ele ter me curado. Mas esta cura não foi maior do que a salvação que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor. Nós cristãos
sempre sairemos ganhando no meio da adversidade e mesmo na questão do leito de morte. Eu acho que eu já falei isso também nesta escola bíblica dominical. Imagine que alguém que é cristão está no leito de morte. Os irmãos estão orando pela cura, a pessoa está orando pela cura, e se a pessoa for curada, isso é muito bom, todo mundo vai ficar feliz, nós agradeceremos a Deus. Mas se Deus permitir a morte desta pessoa, isso também será muito bom, principalmente para ela, porque ela já estará com o Senhor nos céus. Então, ela sendo curada ou chegue a sua morte, ela sempre sai ganhando. E esta é a realidade de nós que somos cristãos. Nós sempre sairemos ganhando na adversidade. Por quê? Porque a adversidade serve para o nosso bem. Eu gostaria de ler aqui um texto, tá? Que está no livro do Jerry Bridges, Será que Deus está mesmo no controle? Que diz assim: sempre que somos tentados a duvidar do amor de Deus por nós, temos de voltar para a cruz. Devemos raciocinar mais ou menos do seguinte modo: se Deus me amou o suficiente ao ponto de dar seu filho para morrer por mim quando eu era inimigo, com certeza me ama o suficiente para cuidar de mim agora que sou seu filho. Tendo me amado até as últimas consequências, a cruz, não é possível que deixe de me amar em momentos de adversidade. Tendo dado um presente tão precioso como seu filho, não há dúvida de que também dará tudo mais que for consistente com a sua glória e com o nosso bem. Durante a angústia, dor e desapontamento, pode parecer falta de sensibilidade e até de espiritualidade buscar raciocinar em cima das verdades do amor de Deus. Mas Paulo nos oferece um modelo útil para essa forma de raciocínio, um argumento passando do maior para o menor, ao perguntar: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Sua lógica é que se Deus nos amou a ponto de nos dar o maior dom imaginável, então certamente não reterá de nós nenhuma bênção maior. Deus, ele já nos amou e ele já entregou a sua maior prova de amor pelas nossas vidas. Ele já é a nosso favor. O olhar de Deus já está sobre nós. Deus tem um plano maravilhoso para nós, Romanos 8:28. Então, no momento da adversidade, precisamos confiar na obra de Cristo, no agir de Deus sobre nossas vidas. Nós não precisamos sair desenfreado para ser um super cristão. Muito embora é necessidade nossa orar, ler a Bíblia, fazer jejum, todos nós devemos ter essas disciplinas espirituais e praticá-las, mas não podemos usar como um meio de Deus nos amar mais. Então, cuidado para que você não se sinta mais como um fariseu do que um filho de Deus. Cuidado para que você não se entregue à necessidade de fazer várias obras para chamar a atenção de Deus, porque Deus, ele já olha para você, você já está nos planos de Deus. Isso se você crê no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Paulo diz em Colossenses 2, do 20 ao 23, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Nós queremos criar muitas vezes regras que têm aparência de coisas santas, somos severos conosco, no entanto, essas regras que criamos não têm nenhum valor real para a necessidade que de fato nós temos. Então, quando eu estava criando regras para mim mostrar para Deus que eu posso ser um maior cristão, um melhor cristão, eu estava criando regras espirituais que tinham a aparência de coisas espirituais, de santidade, mas na verdade não estava conseguindo refrear minha principal necessidade naquele momento. Não é a questão de fazer votos, fazer promessas, fazer pactos. Se fizer, nós teremos de fato que cumprir esses votos diante de Deus.
mas é a questão de você se manter equilibrado em vida de santidade, de busca a Deus, independente se você está triste, se você está alegre, se está em bonança ou se está na adversidade. A nossa melhor atitude diante da adversidade não é criar regras para ser mais santos, no entanto, é ser um servo de Cristo. Então, tenha a sua oração, tenha a sua leitura da Bíblia, faça o seu jejum, acorde cedo, leia livros para conhecer mais e mais a Deus, para crescer mais e mais em sua santidade. Confie em Deus que Ele cuida de você, porque Ele cuida daqueles que Ele ama. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sofonias 3,17 diz: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. E ainda o salmista no Salmo 103:11 diz: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Então, Deus, Ele está a nosso favor. O amor de Deus está sobre nossas vidas. Você não precisa acrescentar nada mais a isso. Agora, seja de fato um seguidor de Cristo. Desenvolva dia a dia a sua fé, sem barganhar com Deus. Apenas seja um cristão, apenas viva do modo digno do evangelho que você recebeu. Uma outra lição que eu tive foi com relação à ansiedade. Nós estamos aqui, vamos dizer, no dia 21 de março, quando seria feito um novo exame, e a minha expectativa era que esses leucócitos pudessem diminuir ainda mais, porque até então a diminuição era muito lenta, de 25, reduz para 24, depois para 22, e no dia 21 eu já estava tomando 4 antibióticos, reduziu para 14 mil leucócitos, né? Foi uma redução muito grande e eu já fiquei um pouquinho mais aliviado, mas eu confesso que eu queria que estivesse totalmente curado ali nessa época, nesse momento, no dia 21. O fato é que a minha dificuldade neste ponto aqui não era a questão de não perceber ou de não reconhecer que Deus estava cuidando de mim. Nesta altura, eu já tive várias lições de Deus, já percebi, eu já sabia que Deus estava me tratando, eu tinha consciência de que Ele estava comigo, porque eu fui lembrado de várias formas, como eu já narrei aqui nesse testemunho. A luta contra a minha mente era justamente de retirar a minha esperança de exames, tirar a minha esperança da plaquinha, eu venci o Covid, ou do laudo da médica, o que a médica queria dizer sobre como está o meu hemograma. Eu tinha que tirar minha mente disso, eu precisava ser lembrado constantemente de que a vontade de Deus é soberana sobre a minha vida e eu preciso ter contentamento sobre todas as coisas. Então, do dia 21 até o dia 27, praticamente de 2 em 2 dias, eu repeti o hemograma para ver como estava os meus leucócitos, né? Então, cada vez que eu fazia o novo exame, era uma ansiedade. Você lembra que eu falei logo no início deste vídeo que eu estava ansioso, eu estava esperando ali o resultado do exame? Então, Deus me deu vários dias aguardando o resultado, foram vários resultados de exames aguardados, e cada um deles Deus estava me tratando. Eu creio que foi ali mais ou menos pelo dia 25, foi quando eu parei e pensei, olha, Deus, Ele está tratando a minha ansiedade com toda certeza. Eu não tive dúvida a respeito disso. Sabe o que eu fiz? Eu agradeci a Deus. No dia 26 de março, eu realizei um novo exame, os meus leucócitos estavam em 10 mil, que é o limite máximo de leucócitos do corpo. E a médica disse, olha, eu vou dar a alta médica para você. E no dia 27, eu tive alta médica, né, com relação ao Covid. Embora precisasse ainda fazer alguns hemogramas, dedímero, porque a médica disse, olha, com Covid a gente não pode brincar, né? Mas o fato é que dia 27 eu fui declarado pela médica que eu estava curado. E por que eu estou dizendo aqui que Deus trabalhou a ansiedade? Porque podemos dizer que do dia 21 em diante eu estava curado, mas ainda não estava. Porque embora o meu corpo me sentia bem, eu me sentia bem
já estava comendo melhor, respirando melhor. O exame médico, o hemograma, mostrava que eu ainda não estava curado, entende? E eu fiz vários exames e foi baixando gradativamente, né, esses leucócitos no meu corpo. Então, foram 2 semanas de hemogramas, cada exame era uma redução pequena, mas eu agradeço a Deus pelo cuidado, pelo ensinamento que Ele me deu neste período. Cada dia eu estava sendo treinado com a minha própria ansiedade, lutar contra a minha ansiedade e confiar mais em Deus. Tanto é que no dia 26, quando eu fui receber o resultado, eu estava muito tranquilo em receber o resultado. Quando eu fui com a médica e a médica, pega aqui toda alegre, pega aqui sua placa. Eu peguei a placa, tirei a foto, sorri, estava feliz. Mas aquela placa já não tinha tanta importância para mim, por quê? Porque Deus já havia trabalhado no meu coração esta minha ansiedade pela cura. Então, a ansiedade já foi curada, eu já estou livre da ansiedade. Não, eu ainda sou uma pessoa ansiosa, mas com certeza muito menos ansiosa. E eu agradeço a Deus por isso. Então, se você é ansioso, se você no meio da adversidade fica com medo, nervoso, eu vou refletir eu gostaria que você refletisse comigo 2 salmos que me ajudaram muito nesta fase. O primeiro deles é o Salmo 63, versículo 4, que diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Então, a graça de Deus que nós recebemos é melhor do que a nossa vida. Ainda no Salmo 143, 8 diz: faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. São 2 versículos de confiança extrema de Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, na hora da angústia, o salmista, quem escreveu o Salmo, Davi, ele reconhece que Deus era a sua única fonte de esperança e de segurança. Não há momento melhor na vida para renovar a nossa confiança e a nossa força em Deus, a nossa dependência em Deus no momento do desespero, da adversidade e da dor. Deus usa o sofrimento na vida do cristão para trazer lições preciosas sobre sua graça e também sobre o seu amor. Às vezes nós precisamos destas lembranças. É um recado de Deus em forma do sofrimento para nos lembrar de que nós precisamos dele, sempre vamos precisar dele. Deus, ele está tirando os suportes da nossa vida para que ele seja o nosso suporte, entende? Eu tinha o suporte no antibiótico, eu tinha suporte na médica, na placa venci o Covid, no resultado do hemograma, mas eu precisava me livrar de todos esses suportes, porque o único suporte que eu preciso ter nesta vida é Deus. Ele é a minha única esperança. Não é vacina, não é máscara, não é a minha saúde, nem mesmo minha família. Mas o meu único suporte é Deus. É Ele que pode me trazer toda a felicidade, a alegria, contentamento que eu preciso para esta vida. Então, o fruto do amor de Deus é que Ele não nos deixa atolados na lama da nossa própria soberba, da nossa própria autossuficiência, da nossa independência. Ele traz esses momentos de adversidade para nos lembrar que nós precisamos dele constantemente. O pastor David Merck, ele diz: Deus não quer que vivamos sem Ele. Então, o desespero e a angústia nos lembra de renovar nossa esperança nele. Servem para nos encorajar com o fato de que Deus nos ama, não nos abandonou e que Ele ainda cuida de nós. As maiores ansiedades desta vida devem produzir em nós um anseio maior por Deus. Então, aquilo que eu passei, o que eu enfrentei, produziu com certeza em mim um anseio maior por Deus e grandes lições que eu aprendi com Ele. Eu espero que também tenha sido bom para você esses três estudos da EBD com o meu testemunho, tá? E que Deus possa nos fortalecer. Eu venci o Covid, mas eu recebi aquela placa, mas aquela placa não significa nada, porque Deus já me deu a maior de todas as vitórias, que foi a salvação no meu Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos fortaleça, que Deus fortaleça a sua vida. No próximo domingo nós falaremos sobre os pais, sobre os deveres dos pais, tá? Que Deus
possa abençoar a sua vida, tá? Esteja conosco aí no próximo domingo. E lembrando que no dia 15 de agosto começa a nossa escola bíblica dominical sobre escatologia e santidade, tá? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado por este momento, ó Deus amado. Que sejamos, Pai, que o legalismo possa sair da nossa vida, que sejamos cristãos, possamos viver no modo digno do evangelho que recebemos, tão somente porque somos teus seguidores, ó Pai amado, não para receber algum favor, ó Pai amado, não para tornar-se mais santo, ó Deus amado, mas unicamente, Senhor, para fazer a tua vontade. Ajuda-nos também, Senhor, a vencer nossa ansiedade, os nossos medos, nossas preocupações. Eu te agradeço pelo teu cuidado por nós, mesmo no meio da adversidade, o Senhor está mostrando que cuida de nós, ó Pai. Abençoe cada um de nós, assim eu oro, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Obrigado, gente. Tchau, tchau.